Estamos ontem o nosso missionário Missai Gunai. Hoje de manhã já estamos tomando o café da manhã. Carlos ali feliz, se bem que ele passou uma noite meia triste, com muita diarreia, mas graças a Deus. E uma surpresa, nós com a graça de Deus alugamos um automóvel e vamos indo agora para pelo menos 3 das 7 cidades mencionadas na Bíblia, que são Esmirna, Pérgamo e também Éfeso. Estamos nos preparando então para essa viagem a Esmirna, Éfeso, Pérgamo, e vamos rodar mais ou menos aproximadamente uns 2.000 quilômetros. E Deus estará conosco, temos a certeza, através da sua oração. Tchau. Estamos agradecidos a Deus, portanto, por esse grande privilégio de poder ter chegado bem no tempo e assim adentrado no barco, conseguir no barco, isso é um navio perfeito, e conseguir então ir para o outro lado para podermos continuar a viagem por via terrestre. Realmente é uma experiência fabulosa e nós agradecemos a Deus por isso. Um navio de classe realmente muito luxuoso. Nós não esperávamos que fosse tão luxuoso assim. E aqui é uma classe inferior, nós estamos numa classe superior a essa daqui. Vocês podem identificar o povo que de certa forma está estranhando eu estar filmando e falando nessa língua que para eles é uma língua estranha. Os oferecidos aqui no navio, mas realmente espantam pelo preço, porque na verdade a comida em Beirute, no Istambul, não é tão cara, mas aqui no navio é muito caro. Imagine só um pedaço deste break custa 4.500 dinheiro dele, o que equivale mais ou menos a 3 dólares. Um aspecto do pessoal que viaja numa classe inferior à nossa, e a nossa classe é uma classe executiva, uma classe de primeira. Permite que a gente saia no terraço, mas aqui a gente pode ver o rastro do motor deixando uma enorme onda, um enorme rastro. É exatamente a parte traseira desse navio. É maravilhoso. Essa viagem tem a duração de 2 horas aproximadamente, e essa é a classe Business Class, ou seja, a primeira classe. E ali está o Equizão, que está bastante cansado e dormindo. Olha a posição dele. Enquanto que o Carlos está lutando aí com os mapas para não errar mais. É maravilhoso saber, irmãos e amigos, que agora estamos entrando no continente asiático. Estávamos no continente europeu e agora precisamente estamos entrando no continente asiático, isso é, na Ásia Menor. É alguma coisa realmente indescritível, porque afinal de contas estamos unindo 2 continentes. Continente europeu, como eu disse, e agora o continente asiático. E daqui então vamos visitar as igrejas mencionadas no Apocalipse, no livro de Apocalipse. Estaremos primeiro visitando Pérgamo, depois estaremos visitando Esmirna e finalmente estaremos então chegando a Éfeso. E aí estaremos narrando mais ainda. Está anunciando que chegamos e devemos marchar. Aí está se abrindo a porta de Bartimá. Nosso carro está ali atrás dessa van. Daqui a pouco então ele estará saindo. Os carros todos e as pessoas, e as pessoas saindo de Bartimá. Nós também estamos chegando aqui no oceano, no continente asiático, com a graça de Deus. Pode vir!
está indo a pé aqui, junto com o pessoal, daqui a pouco vai... Aí estão as vans que estão saindo, daqui a pouco nós vamos ver o Carlos trazendo o nosso carro. E as pessoas estão estranhando, olhando para mim, quem é esse? Está falando em língua estranha. E aí tá nosso carro, chegando! Pode ver! Em Bandirma, indo para Balıkesir, que fica mais ou menos uma distância de 160 a 150 quilômetros. E depois então iremos para Esmirna. Aqui é a cidade de Baltimira. Bem, estamos no caminho para visitar a primeira igreja mencionada no Apocalipse, a igreja de Pérgamo. E olha só o que a palavra de Deus diz a respeito de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada. Portanto, a minha exortação à igreja de Pérgamo é: arrependa-te, arrependa-te, senão venho contra ti sem demora e pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe o maná escolhido, dar-lhe o maná escolhido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual também ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa, portanto, foi a mensagem à igreja de Pérgamo, essa igreja que nós estamos aproximando para poder visitar o local. Estou procurando um posto de turismo para tomar algumas informações e também passarmos a fazer algum tour por conta própria, já que temos o nosso carro, já que temos os nossos motoristas. Irmãos, estamos diante de um quadro maravilhoso. É nada mais, nada menos do que a igreja de Pérgamo, fundada pelo apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária. Mas lamentavelmente estamos num mundo pagão, onde poucas coisas restam dessa igreja. Vejam só, isso é que resta da igreja de Pérgamo. Mas damos graças a Deus pelo trabalho do apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária. Não posso perder nenhum lance desse quadro das ruínas da igreja de Pérgamo, uma igreja em que foi advertida pelo seu pecado e lamentavelmente se tornou em pedras, mas graças a Deus que nós sabemos que o corpo de Cristo não é um montão de pedra, mas é um montão de pedras vivas, cujo cabeça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos visitando a Acrópole aqui em Pérgamo, onde só aparecem ruínas e algumas torres como essas, com cerca de 2.000 anos, 1.800 anos de existência. Aqui é a Acrópole, um dos palácios. Vemos uma estátua do imperador destruída, com a sua cabeça retirada. Vou trazer para bem perto para que nós possamos ver melhor. Aí está. Sobre as ruínas, filmando a cidade de Pérgamo. Nós estamos vendo aí lá embaixo, numa altura bastante grande. Estamos vendo dentre as ruínas também, uma vista melhor. E parte desse teatro, porque a outra parte não existe, foi totalmente arruinada, totalmente derrubada, e só resta esses pontos, que são realmente pontos preservados, históricos, como nós podemos ver aqui. E as suas colunas, ali o Equizan também mexendo com a sua filmadora. E aqui, olha, mais algumas colunas que realmente nos deixa bastante impressionado
pelo seu valor histórico e bíblico também. E olha que nós estamos encontrando aqui, aliás, encontrando demais. Estamos descendo o Parque de Acrópole, do Teatro das Ruínas. Eu e o Kizian tão somente, já que o irmão Carlos se enfermou. Faz um calor muito forte, mas com a graça de Deus nós estamos podendo suportar toda essa subida, toda essa descida. É um sobe e desce constante, mas estamos fazendo essa viagem sozinho, com o carro, sem turista e de uma forma econômica, porque afinal de contas, se tivéssemos que fazer isso com tour, não faríamos nem um terço dela e por um preço muito mais alto. Deus nos possibilitou isso e estamos aqui visitando essas 7 igrejas. Já estamos em Esmirna, chegamos ontem tarde, não conseguimos filmar. Essa é uma zona hoteleira e aqui é o Hotel Nazar, onde nós ficamos. Esse senhor foi quem nos atendeu e agora vamos sair para passear pela cidade. Já estamos em Esmirna, chegamos ontem à noite, visitamos hoje, já estamos procurando lugares históricos e bíblicos para passear. Estamos indo para Katikafele, que é um lugar onde existe a igreja de Esmirna, as ruínas da igreja de Esmirna, hoje chamada Igreja de Policarpo. Aí, olha a vista daí, irmão! Que vista maravilhosa! No parque, nos dirigindo à igreja de Esmirna, e aqui alguns muros, algumas muralhas já destruídas. E Esmirna é muito, muito bonita. Ela tem o mar, e daqui a pouco nós vamos poder ter a oportunidade de vê-la através da filmagem. Onde estamos vendo a igreja de Esmirna, com os seus muros, tão somente. Igrejas construídas há mais de 2000 anos, ou aproximadamente há 2000 anos. Essa, portanto, é a igreja de São Policarpo, em Esmirna. Bem, agora nós estamos no alto de Esmirna. E aí vamos ter uma vista maravilhosa, é uma luta, corre para cá, corre para lá, todo mundo quer ocupar espaço, mas eu vou mostrar a vocês algo realmente maravilhoso, que são realmente uma vista total de Esmirna, da cidade e depois das ruínas também. A filmagem, ali está o mar, um barco, e aí uma vista do outro lado do mar, onde moram gente. Nós há pouco estávamos lá e viemos para esse lado. E esse é o lado maior de Esmirna. Uma vista realmente maravilhosa. Agora, percebam bem, algumas ruínas do tempo romano, e nós podemos ver através do zoom. Ali está as ruínas que os irmãos podem ver melhor agora com o zoom. Voltando ao normal, continuamos ainda a mostrar Esmirna. Lindo, lindo demais. E não parou por aqui, ela é muito maior. Nós estamos como que no meio de Esmirna e ela faz um círculo sobre nós. E aí está bem pertinho de nós, o que não falta nesse país. Uma mesquita muçulmana. Ela é rodeada de mesquita e eu estou me equilibrando aqui em cima das pedras. Ela é equilibrada de mesquita por todos os lados. E aqui temos uma